Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha quem apareceu novamente. Eu, Luciano Crochê, aqui do canal Luciano Crochê. Sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo de hoje. Eu vim trazer uma receita de uma opção de amigurumi para recém-nascidos, né? Eu fiz um coelho. Olha que graça! É a mesma receita daquele coelho que eu fiz com roupa, que eu fiz com barbante 6. Só que nesse eu fiz com o fio amigurumi com agulha 2,5 e ele ficou com esse tamanho aqui, ele ficou dessa forma. Eu fiz também o mesmo trabalho com a agulha número 2 Tulip, que é a minha agulha preferida. Eu não consegui fazer o passo a passo com a agulha 2, porque como eu tinha feito aquele mutirão dos tapetes que vocês viram no vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui caso você não tenha visto, eu fiquei com a tensão do ponto meio solta, né? Como eu estava trabalhando com a linha de número 6 milímetros, quando a gente vai voltar, pelo menos no meu caso, eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar com a tensão boa ali no ponto. Então eu recomendo vocês, se vocês estão fazendo amigurumi, faça amigurumi. Se vocês estão fazendo tapete, faça tapete. Se vocês estão utilizando 1 milímetro da agulha, 1 milímetro de barbante, de agulha, continua naquele. Né? Não tenta passar já assim de cara para o outro, porque você vai sentir diferença. Eu tentei pegar a agulha de número 2 e estava estourando tudo com fio, tava puxando, sabe? Eu tava atravessando o fio no meio, tava uma briga. Eu falei, não, vou fazer esse passo a passo, só que com a agulha de número 2,5 para facilitar aqui a mostragem para vocês, né? E não também ficar com uma peça toda desfiada, né? Porque, né, não faz sentido. Mas olha só a diferença de tamanho. Essa com a 2,5 e essa com a número 2. Lembrando que a 2,5 eu fiz com agulha convencional, né? Então era da Fial, a agulha, ficou com esse tamanho. E a número 2 ficou desse tamanho. Porque a agulha Tulip, como eu já disse para vocês em um outro vídeo também, eu sinto que ela é um pouquinho menor do que a número 2 convencional, ela aparece a 1,75 e deu essa diferença. Então esse passo a passo eu fiz de uma forma diferente, eu gravei todo o meu processo criativo e depois eu fiz a narração e coloquei a legenda ali embaixo para vocês seguirem a receita certinho, saber onde voltar caso precise também, vai ter sempre a marcação em que parte do projeto que eu estou. Eu espero que vocês gostem porque deu muito trabalho, então já deixa o seu like aí no meu vídeo já desde o começo, né? E bora produzir essa peça, porque amigurumi para recém-nascido é uma coisa que sai muito fácil. Eu acredito que vocês vão ter muitas vendas em cima disso. E dá pra fazer não só o coelho, como eu fiz o gato, dá pra fazer o unicórnio, raposa, leão, dá pra fazer inúmeros bichinhos com essa mesma receita, com esse mesmo padrão. Então usem a sua criatividade aí e bora pro vídeo. Então, pessoal, comecei pegando aqui o fio solar, né? E vou começar pela cabeça, né? Iniciar com um anel mágico e colocar, ó, aqui eu prendi meu anel e eu vou colocar 6 pontos dentro dele. Aqui eu já tô finalizando esses 6 pontos. E agora eu vou ajustar esse meu anel. Na volta de número 2 da cabeça, eu vou fazer 6 aumentos. Então vai ter, em cima de cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Olha, eu já fiz um. Agora fiz mais um. E eu vou fazer isso por toda a volta, né? Vou fazer 6 vezes esse mesmo processo, até ficar com 12 pontos nessa volta. Terminando a volta de número 2, eu vou dar mais uma apertadinha no meu início ali do anel mágico. E agora a volta de número 3, eu vou fazer um ponto baixo sozinho e um aumento 6 vezes. E vou finalizar essa carreira com 18 pontos daí. Eu vou adiantar esse processo e a gente já retorna. Aqui finalizei a volta de número 3, vou para a volta de número 4. Eu até passei o meu fio ali do início para frente para eu poder marcar. A volta de número 4 eu vou colocar 2 pontos sozinhos e um aumento, né? Então vou fazer 2 pontos baixos e um aumento, que é 2 no mesmo lugar. Eu vou terminar a volta de número 4 com 24 pontos.
Aqui eu finalizei a volta de número 4, né? Só tô atualizando o meu ponto final ali, onde que inicia a minha carreira, a minha volta, né? E eu vou para a volta de número 5, onde eu vou fazer 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Vou repetir isso 6 vezes e finalizar com 30 pontos essa volta. Eu vou adiantar esse processo também, né, para ficar mais rápido para vocês. E daí eu volto para a gente dar continuidade. Já cheguei aqui na volta de número 6. Eu vou fazer 4 pontos baixos sozinhos e um aumento. Vou finalizar essa carreira com 36 pontos, né? Vou fazer esse processo 6 vezes também. Eu vou deixar anotadinho sempre agora aqui embaixo, né? Para facilitar a receita para vocês, para poderem seguir o passo a passo de uma forma mais tranquila. Cheguei aqui na volta de número 7. Eu mudei o fundo aqui porque na minha cabeça não estava aparecendo muito bem, né, os meus pontos, mas não resolveu muita coisa, mas tá bom. Na volta de número 7 eu vou fazer 5 pontos baixos sozinhos e um aumento, né? E vou finalizar essa volta com 42 pontos. Comecei a volta de número 8, eu vou fazer 6 pontos baixos sozinhos. Aqui eu estou atualizando, né, o meu ponto só para ter essa marcação. Eu vou fazer 6 pontos baixos sozinhos e um aumento. 6 vezes, né? Vou finalizar com 48 pontos. E agora, da volta de número 9 até a 15, eu vou manter esses 48 pontos. Vão ser 7 voltas sem alteração, só ponto sobre ponto. Eu vou adiantar todo esse processo e a gente já retorna juntos para dar continuidade no trabalho. Se você quiser pausar o vídeo nesse momento, você pode pausar, que daí a gente retorna juntos. Aqui já finalizei, né, essas minhas 7 voltas sem alteração. Ficou dessa forma a cabeça do meu coelho, né? E eu vou começar a fazer as diminuições. Como eu fui da volta de número 9 até a número 15, né, essas 7 voltas, vou começar a diminuir na volta de número 16, 6 pontos e uma diminuição. Vou fazer isso 6 vezes. E de 48 pontos que eu tinha nessa volta, eu vou retornar a ter 42 pontos. E eu vou diminuindo até chegar em 12, né? Vou mostrar esse processo aí para vocês. Aqui eu finalizei a volta de número 16. Na volta de número 17, eu vou fazer 5 pontos e uma diminuição. De 42 pontos, eu vou voltar a ter 36 pontos. Então, vão contando aí só para saber se está realmente certo. Mas é isso que tem que dar quando chegar lá no final, 36 pontos. Agora, conforme vai diminuindo, vai ficando mais rápido, né? Porque tem menos pontos na base do trabalho. Eu já estou aqui na volta de número 18, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição, né? Eu vou fazer esse processo 6 vezes e vou finalizar essa volta com 30 pontos. Então, de 36, vou voltar a ter 30 pontos nessa volta. Cheguei na volta de número 19, vou fazer 3 pontos e uma diminuição 6 vezes e vou voltar a ter 24 pontos, né? E depois eu vou fazer a volta de número 20 com 2 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes, retornando a ter 18, e na volta de número 21 eu vou fazer 1 ponto baixo e uma diminuição 6 vezes e vou retornar a ter 12 pontos. E assim eu finalizo a cabeça do coelho. Aqui finalizei, né? Então com 12 pontos, vou cortar esse fio, né, que vem do novelo. Aqui eu separei pouquinho porque o fio que vai costurar a peça, que vai costurar a cabeça com o corpo, vai vir a partir do corpo, né? Então deixei um fio pequeno, joguei ali para dentro e fiz um nozinho. Vou tirar também esse fio que eu estava usando para fazer marcação, que eu já não vou mais precisar dele. E aqui tá certo a cabeça. Agora é só fazer o enchimento dessa peça. Eu recomendo fazer o enchimento devagar, né? Para que a gente vá enchendo aos poucos e respeitando o limite da peça também, né? Até ficar redondinho. Não coloque pouca fibra para não ficar murcho, mas coloque o suficiente para ele ficar firme. Mas não ao ponto de que apareça os pontos também, que dê para ver a fibra por fora da peça, né? Coloca o suficiente aí que você acha legal.
Aqui tá pronto a cabeça, já fiz o enchimento e agora a gente vai partir para a orelha, né? Lembrando que a orelha vocês vão ter que fazer 2 vezes. Então vou passar aqui o processo de uma, depois vocês voltam aqui nessa parte do vídeo, se precisar, e faz a segunda orelha também. Então comecei aqui com o anel mágico, já aprendi esse meu anel e agora eu vou pôr 6 pontos dentro dele, né? Como de costume. Terminei aqui os 6 pontos, vou ajustar esse meu anel aqui, não aperto muito, né, para não dificultar a volta de número 2, né? Agora na volta de número 2 da orelha, eu vou fazer um ponto baixo sozinho e um aumento, né? Não vai ser 6 aumentos como a gente sempre faz, vai ser um ponto baixo sozinho e um aumento 3 vezes. Né? Então, vou fazer esse processo 3 vezes e de 6 pontos eu vou passar a ter 9 pontos. Então, já fiz a minha marcação aqui, né? Tô marcando esse meu ponto só para eu não me perder. A orelha é uma peça pequena, então a volta de número 3 eu vou fazer 9 pontos baixos apenas. Não vai ter alteração nessa volta, né? Para ele dar uma funilada no trabalho, né? Essa peça não é redonda, então a gente precisa se preocupar com essa parte também. Ó, aqui já estou finalizando esses 9 pontos. E na volta de número 4, eu vou fazer aumento. Vou fazer 2 pontos baixos e um aumento, também 3 vezes. Vou terminar a volta de número 4 com 12 pontos. Na volta de número 5, eu vou fazer 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Eu vou finalizar essa volta com 15 pontos, né? Lembrando que eu vou fazer 3 vezes. Na volta de número 6 não vai ter alteração, né? Eu só vou fazer 15 pontos também, vai ser ponto sobre ponto. Olha só como é que tá ficando já o formato da orelha. Se você parar também por aqui, né, você pode costurar ele e deixar como se fosse uma orelha de gato. Né? Em vez de fazer a orelha para coelho, é a mesma receita, você deixa como se fosse uma orelha de gato. Agora a volta de número 7, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento, também 3 vezes, e eu vou passar a ter 18 pontos no final dessa volta. Terminando aqui a volta de número 7, agora da volta de número 8 até a volta de número 12, vão ser 5 voltas apenas com 18 pontos, não vai ter alteração. Eu vou adiantar esse processo e a gente já retorna juntos. Terminando aqui a volta de número 12, a orelha já está com formato, já fiz essas 5 voltas com 18 pontos, né? Aqui eu estou atualizando o meu ponto inicial da carreira, da volta, né? Só para ter um direcionamento, e vou começar a fazer a volta de número 13, que eu vou colocar 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. De 18 pontos, vou voltar a ter 15 pontos no final dessa volta. Vou começar a fazer a volta de número 14, onde não vai ter alteração. Eu vou fazer 15 pontos, fazer ponto sobre ponto durante uma volta. Agora na volta de número 15, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes e vou voltar a ter 12 pontos. E agora na volta de número 16 eu vou fazer 12 pontos sem alteração, só vou fazer ponto sobre ponto também. E na volta de número 17 eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer esse processo 2 vezes e de 12 eu vou passar a ter 10 pontos. Aqui então eu finalizei a orelha, eu vou dobrar ela no meio para costurar e fechar esse trabalho. A orelha não vai em enchimento, né? Então a gente só vai costurar com o próprio ponto baixo, né? Para ela ficar no formato certo ali da orelha. Olha só, dobrei aqui ela no meio, vou passar pelos 2 lados da peça e vou puxar como um ponto baixo, né? Eu vou fazer isso 3 vezes. Ali coloquei o segundo. Essa parte é um pouco difícil, mas é só tomar bastante cuidado, né, que vai dar certo. E ali no finalzinho eu coloco mais um ponto baixo. Daí eu vou cortar esse fio, né, eu vou separar um pedaço ali do fio para fazer a costura, né. Então deixo um pedaço aí de uns 15 centímetros
para poder costurar essa peça na orelha. Eu vou pedir para você pausar o vídeo ou retornar caso você queira fazer de novo, né? Caso queira, não, vai ter que fazer, né? Então, você faz aí esse mesmo procedimento pela segunda vez e a gente já retorna para dar continuidade, para a gente ir para a perna. Então, vamos começar aqui a perna com o anel mágico, né? Lembrando que a perna a gente vai fazer 2 vezes. Eu vou colocar 6 pontos também dentro desse anel. E também eu vou passar só o passo de uma perna, depois você faz a outra. Na volta de número 2, a gente faz 6 aumentos, né? Então, a gente vai terminar essa volta com 12 pontos. E depois daí, a gente vai fazer da volta número 3 até a número 30, sem alteração. Então, vão ser 28 voltas sem alteração, né? Então, você faz a primeira perna, vai ficar com 30 voltas, e a segunda... você não corta o fio. A primeira você vai cortar o fio, né? E na segunda a gente vai utilizar, não vai cortar o fio, porque a gente vai fazer as 3 correntinhas ali para emendar na outra. Então, faça essas 2 pernas. A primeira você corta, na segunda a gente faz a emenda. Ó, aqui eu já tô com a minha perna pronta. A minha primeira tá ali no cantinho, né? E a partir da segunda perna, eu vou fazer 3 correntinhas, né? Ó, fiquei com as 3 correntinhas para dar um espaço. E vou fazer o ponto baixo no último ponto ali da primeira perna. E dessa forma a gente vai emendar as 2 pernas. Vou começar a trabalhar na volta da primeira perna, né? Vou fazer os 12 pontos. Chegando nas correntinhas, ó, ficou dessa forma. Chegando nas correntinhas, eu vou fazer 3 pontos para cada lado, né? Então, eu vou ficar com um total de... Aqui, peguei minha colinha. Eu vou ficar com um total de 30 pontos. E aqui vai iniciar, então, o corpo, né? Então, essa primeira volta aí que eu tô fazendo já é do corpo. Eu vou fazer da volta 1 até a volta de número 11... com 30 pontos, não vai ter alteração, né? Só vou fazer ponto sobre ponto. Quando eu chegar ali nas correntinhas, eu só vou colocar um ponto em cima de cada uma, né? E vou ficar fazendo essas voltas 11 vezes. Então, aqui eu finalizei as minhas 11 voltas, né? Vou fazer uma marcação aqui com um pedacinho de fio, só para saber onde que a gente finaliza. Mas a partir de agora vai ficar tudo muito fácil. Eu vou começar a trabalhar com as diminuições, né? Como eu fiz da volta 1 até a 11 com 30 pontos, eu vou voltar agora aqui a partir da volta 12, começando a fazer essas diminuições, né? Então, a volta de número 12, eu vou fazer 13 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes. Vai ficar uma lá atrás, né? Vai ficar bem no meio do trabalho essas diminuições. Uma nas costas e a outra no peito. Então, eu vou começar a fazer dessa forma as diminuições apenas 2 vezes. E de 30 pontos, como vai ter 2 diminuições, eu vou voltar a ter 28 pontos. Já agora, na volta de número 13, eu vou fazer 12 pontos e uma diminuição 2 vezes. Vou ficar com 26 pontos. Chegando aqui na volta 14, eu vou fazer 11 pontos, uma diminuição 2 vezes, né? E vou ficar com 24 pontos. Já aqui na volta 15, vou fazer 10 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes, vou voltar a ter 22 pontos. Na volta 16, vou fazer 9 pontos, uma diminuição 2 vezes e vou ficar com 20 pontos. Cheguei aqui na volta 17, vou fazer 8 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes e vou ficar com 18 pontos. Cheguei na volta 18, vou fazer 7 pontos, uma diminuição 2 vezes e ficar com 16 pontos. Na volta 19, vou fazer 6 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes e ficar com 14. E na volta 20, eu vou fazer 5 pontos baixos, uma diminuição 2 vezes e ficar com 12 pontos. Aqui finalizei a peça, ficou dessa forma. Agora a gente vai fazer o enchimento, lembrando que a gente vai cortar esse fio e deixar um espaço do fio ali, um pedaço do fio para fazer a costura do corpo na cabeça. Então enche aí com cuidado sua peça, a gente já retorna para dar continuidade. E agora a gente vai pro braço.
Eu já finalizei ali o enchimento do corpo. Eu espero que dê certo para fazer o meu braço, porque eu já tô ficando desesperado com o meu fio que tá chegando já ali no fim. Iniciar o braço com o anel mágico e vou colocar 5 pontos dentro desse anel. Essa parte a gente vai fazer um pouquinho menor, né? Porque o braço é um pouquinho mais fino. E lembrando que o braço não vai precisar do enchimento, ele pode ficar só seco mesmo, sabe? Se você quiser pôr enchimento, ele é opcional. Finalizei aqui a primeira volta com 5 pontos. Na volta de número 2 do braço, eu vou colocar 5 aumentos. Então vai ser 2 pontos baixos em cima de cada ponto baixo de base. Eu vou ficar com 10 pontos no total dessa volta. E a partir daí, eu vou fazer só aumento. Eu só vou fazer... eu só vou fazer ponto sobre ponto. Então eu vou da volta de número 3 até a volta de número 25, fazendo ponto sobre ponto. Então faça esse processo 2 vezes e quando chegar lá no final eu vou te mostrar como é que a gente faz para costurar o braço. Já finalizei meus 2 bracinhos e a gente vai fazer um procedimento para costurar igual da orelha. Eu só vou dobrar a peça no meio e vou fazer 4 pontos baixos, pegando de um lado para o outro. Olha só que simples, vou atravessar a agulha nos 2 lados e vou puxar o ponto baixo. E vou fazer esse processo 4 vezes e tá pronto já aqui o nosso coelhinho com todas as peças. Agora a gente vai partir para montagem, que também é muito fácil. Agora com todas as peças prontas, vamos partir para a costura, que também não tem segredo. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês só para dar uma orientação, mas é um processo bem tranquilo também. Eu vou pegar o fio que sobrou ali do corpo e vou unir com a cabeça. Vou pegar esses 2 pontos baixos ali e passar nos 2 pontos baixos da cabeça. Eu vou fazer essa volta toda pegando os 2 de baixo e os 2 de cima. Em cada ponto, porque o corpo eu finalizei com 12 pontos e a cabeça eu também finalizei com 12 pontos. Então você vai passando aí de baixo para cima até fazer a volta toda. Cheguei aqui no meu último ponto da costura, vou fazer um nozinho aqui só para reforçar, aqui, por segurança, né? E vou jogar esse fio lá para cima. Pode jogar para qualquer lado aí da sua peça, só para a gente cortar o excesso. Vou cortar aqui essa parte que sobrou e a gente já costurou a cabeça com o corpo. Agora eu vou partir para costuras dos braços, que também é bem simples, a gente alinha o braço com a perna e passa aqueles 4 pontos do braço para o corpo. Né? A gente vai passar todos os pontos, chegando lá no último, vou fazer aquele nozinho e também já está costurado o nosso braço. Olha que simples. Eu sempre faço um ponto no final, né, e jogo o fio que sobrou para alguma outra parte da peça. E aqui já está costurado os nossos braços, né, e a gente vai partir para a costura da orelha. A orelha eu vou tentar centralizar ali no lado como se fosse no topo. E a gente finalizou com 3 pontos baixos, né? Então vou passar esses 3 pontos baixos, né, ali na volta de número 5 do tampo da cabeça. Vou fazer o nozinho, vou jogar o fio ali para dentro e vou prender um pouquinho mais a orelha ali pro lado, para que ela não fique caída. Olha só como ela ficou caída, porque ela é grande, né, a orelha do coelho. Vou voltar com o fio aqui na segunda volta do começo da cabeça e vou fazer vou prender ali com um ponto baixo, na verdade com um nozinho ali, né? Dessa forma. Que daí ela fica mais firme, ela fica mais reta. E eu jogo o restante do fio para uma outra parte da peça. Vou fazer o mesmo processo com a outra orelha, né? Eu vou deixar ela alinhada ali na quinta volta e vou voltar na segunda volta e fazer esse nozinho para prender a orelha e deixar ela firminho para cima, para que não fique caída. E aqui já está feito o nosso coelho, falta só bordar. Já está uma graça na forma que tá, né? Se você fez o coelho aí também, ou fez o gato, qualquer outra peça que dá para fazer, ela é muito fácil de fazer, eu adorei esse modelo. Então vou partir pro bordado. Peguei aqui um pedacinho de fio do organza
que eu já tinha algum tempo para fazer o nariz do coelho. Então vou separar um pedacinho aqui do fio só para a gente fazer o bordado. O bordado você faz de forma livre, da forma que você achar melhor, né? Eu deixei algumas fotos aqui para você se inspirar, mas eu tô fazendo dessa forma. Vou passar 3 voltas ali com o fio, com a linha, né? Por 3 pontos baixos. E daí eu vou começar a fazer de forma vertical, para como se fosse um triângulo. Eu pulo 2 pontos ali para baixo e começo a fazer em forma de V até preencher todo esse narizinho, né, para que fique bem cheio. Olha só que simples. E vou passando dessa forma até encher tudo. Já está criando forma ali o nosso narizinho. O bordado, como eu disse, ele é livre, ele não tem segredo. Lembrando que quando a gente passa o início do fio, sempre deixa um pedaço ali do fio para fora, para a gente arrematar no final, né? Então eu vou preencher aqui, vou sair ele no mesmo lugar depois lá no final, para que fique bem preso, né? Bem firme. E o lado bom do bordado é que não apresenta riscos nenhum para recém-nascido, né? Não tem pecinha, não tem peça pequena, não tem cola, não tem nada. Então as mães, elas preferem os trabalhos bordados quando a criança é recém-nascida. Finalizei de preencher, eu vou sair ele no mesmo lugar e fazer 2 nozinhos por segurança. Corto esse excesso do fio do bordado e com a agulha de tapeceiro eu vou trazer esse nozinho para dentro da peça, para esconder e ficar um acabamento perfeito. Agora pego a minha linha preta também para fazer o bordadinho dos olhos. Lembrando que a cor é opcional, você pode usar a linha que você tem aí. Pode ser branco, pode ser preto, a cor que você tiver de mais fácil acesso. Só se a cliente pedir de uma forma específica, daí você faz com as cores que ela quer. Ó, deixei o pedacinho ali, ó, para fazer o arremate final e sair bem no centro da orelha. E eu peguei um ponto para baixo do ponto que eu saí ali, né? E vou fazer 2 voltinhas dessa forma. Olha que simples. E aqui tá feito já um olhinho da peça. Eu vou colocar a agulha e sair na mesma direção, na mesma linha do bordado, né? Eu pulei 7 pontos e vou fazer esse mesmo processo. Como eu saí na parte de baixo, eu vou pegar um ponto para cima e fazer essas 2 voltas. Daí com essas 2 voltas eu já saio lá naquele lugar que eu iniciei e faço a costura do fio. Olha só que simples. Lembrando que tem que sair bem no mesmo ponto para a gente conseguir fazer o nozinho no final. Aqui eu tinha puxado muito o fio, peguei a agulha de tapeceiro e dei uma acertadinha. Eu vi bastante gente também fazendo em formato de X o olho, né? Eu acho que fica legalzinho também. Mas para mim eu preferi fazer dessa forma. Ó, dou uma puxadinha ali só para ficar meio soltinho mesmo, para dar uma aparência melhor. E vou fazer um nozinho aqui no final e jogar esse fio para dentro. E o passo a passo foi esse, eu espero que você realmente tenha gostado. Eu estou aqui em casa agora, só vou terminar de editar, já vou postar aqui no YouTube para vocês. E eu tô indo lá pra loja agora, né? Que eu tenho bastante atividade para fazer lá também, tenho que entregar encomenda. Eu terminei aquele tapete, eu postei aqui na comunidade para vocês darem uma olhadinha no resultado que eu tinha mostrado no outro vídeo, né? E eu quero ver se eu faço outros projetos com essa mesma receita. Eu vou assistir o vídeo de novo também, junto com vocês. E eu vou tentar fazer um unicórnio, que eu fiquei interessado em fazer. E o leão também estou com vontade de fazer. Então o vídeo foi esse, eu espero que você realmente tenha gostado do meu conteúdo. Se você não se inscreveu, se esse foi seu primeiro vídeo, se inscreve, dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu tenho bastante conteúdo aí pra vocês. E eu tento retornar ainda essa semana pra fazer mais uma atualização aí semanal dos produtos que eu fiz, né? Que eu tô com bastante já produtos novos que eu fiz nesse meio tempo, antes de gravar, né? Então vou trazer para vocês ainda essa semana. Então é isso, muito obrigado e tchau!